Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura número 91, pontualmente 6 horas. Bom dia! Começa agora o Primeiro Jornal, a primeira informação, a primeira notícia. E que você tenha uma excelente segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, muito frio na cidade de Botucatu. Segunda com muita paz, com muita saúde, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM do Primeiro Jornal. Hoje é dia 26 de agosto, Dia Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nesta data, em 1948, foi proclamada pela Assembleia Geral da ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração é o primeiro documento de caráter universal de proteção aos direitos humanos que, desde então, tem inspirado as constituições de Estados democráticos. Hoje também é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher e a data surgiu em 1973 para lembrar a conquista do voto feminino nos Estados Unidos em 1920. As mulheres brasileiras puderam votar a partir do Código Eleitoral de 1932. Apesar dos 90 anos do direito ao voto feminino e de serem a maioria dos eleitores, as mulheres têm pouca representatividade, embora aqui em Botucatu a gente esteja empatado, pelo menos em candidatos a prefeito, né? Verdade, 2-2, né? 2-2 homens, 2 mulheres. Legal. Aí tá bacana. Hoje também é o Dia Mundial do Cachorro. Olha. Como uma forma de celebrar a conexão entre cães e seres humanos, bem como lembrar o papel importante que eles desempenham em nossas vidas. E os aniversários hoje da cidade são Brejo Santo, no Ceará, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, Dianópolis, no Tocantins, Navegantes, em Santa Catarina e Santana, na Bahia. Que legal, Dia do Cachorro hoje. Dia do Cachorro. Olha que legal. Como chama o seu? Zeus. Como chama o seu, Juliana? Bom dia. Quincas Borba, bom dia. Quincas Borba, olha que legal, né? Como eu não tenho cachorro, eu tenho o Bente, que é o Bente Vi. Aí. Dia Mundial do Cachorro. Que legal, gente. Olha, se você quiser mandar o nome do seu cachorro, até como curiosidade pra gente aqui do Primeiro Jornal, né? Porque hoje em dia, antigamente você tinha o nome de cachorro, o nome de pessoa. Não podia ter. Verdade, hoje em dia é muito comum, né? Tem nome de todo tipo, né, para cachorro, né? Tem. Mas o Quincas Borba, muito legal, hein? Baseado no livro do Machado de Assis. Do Machado de Assis. O cachorro da Ju é um personagem, meu cachorro é um semideus, tá tudo bem. Olha, tá tudo. O mais legal é que o Zeus morre de medo de trovão. Tem nada a ver também, né, o Zeus? Se liga aí, pô. Eu falei pra ele, me ajuda, cara. Eu te dei um nome que não era pra você ter medo de trovão. Pelo contrário. 6h03, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Teremos os principais boletins de ocorrência com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. Incêndios pioram em São Paulo. Marçal desafia a justiça, cria novas contas, cobra Bolsonaro e fala em perseguição. Mpox. Anvisa simplifica regras para importação de medicamentos e vacinas. Promotor abre investigação de homicídio culposo no caso de iate que afundou na Itália. Ministério da Justiça e Febraban fecham um acordo para tentar frear golpes financeiros na internet. Regra que limita trabalho nos feriados fica para 2025. Marielle. Conselho de Ética deve julgar receber parecer sobre mandato de Chiquinho Brazão nesta terça. Hoje entrevistaremos a diretora do CIESP, Patrícia Dias. 6h03, vamos saber como vai ficar o tempo nesta segunda-feira com Juliana Marques. Bom dia, Juliana. Bom dia, definitivamente o frio chegou, né? Oba! Deu pra perceber. Quem diga que você exagerou na sexta-feira, Ju. Mas após um final de semana com chuvas, hoje em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. Então tivemos aí um final de semana chuvoso, deu pra ficar em casa, hoje já alivia, o tempo abre e não tem que vir de caiaque pro trabalho, né, Ellen? Não, né? Na sexta-feira eu achei que eu fosse vir assim de canoinha, mas não precisou, não. Não, que bom. Agora continua bem frio. A temperatura mínima é de 7 graus e a máxima de 19 graus, ou seja, frio o dia todo.
A gente esperava isso, né? Que após as chuvas o frio se estabelecesse de vez, ficasse bem gelado. Hoje é dia para ficar no solzinho lagarteando. Sim. Isso, exatamente. E a frente fria que chegou ao estado de São Paulo no fim da tarde de sexta-feira ajudou a diminuir focos de fogo sobre o estado e também a limpar o ar e assentar a poeira no final de semana. No sábado, áreas do interior paulista viram imagens assustadoras de grandes colunas de fogo e cortinas de poeira levantadas pelo vento forte. Em 23 dias de agosto de 2024, o monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou 3.175 focos de fogo no estado de São Paulo, que já é o maior número para agosto desde 1998, quando começaram as medições regulares. Que loucura, né, gente? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a respeito dessas queimadas, né? Essa loucura que nós vivemos na sexta e no sábado, principalmente também no estado de São Paulo. Sim. Né? 6 horas e 5 minutos, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Só antes, Márcio, antes de curiosidade, você pediu pro pessoal falar o nome dos cachorros? O Pedro falou que o nome do cachorro dele é Neil Armstrong. Olha, nossa, esse eu gostei. É o astronauta, primeiro a pisar na Lua. Incrível. Que legal, gente. Cachorros de personalidade. Eu acho. Bem, Neil. Que da hora, que legal. Continue mandando o nome do seu cachorro aí pra gente, né, como curiosidade, pra gente registrar aqui também. Hoje é o Dia Mundial do Cachorro. Será que ele fala que é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para o cachorro? Eu acho que sim. Se ele tiver a marca da patinha dele em alguma calçada, ele deixou a sua pegada. É que verdade, legal, a pegada verdade. na lua. É isso aí. Aliás, não, tem um pessoal que vai passear com o cachorro no horário do sol terrível, quente, né? Coitado das patinhas dos cachorros, né? Me dá dor. Porque o cachorro, né, deu um puxão de orelha no tutor, né? Não, tem que dar uma mordidinha na canela mesmo. É, ó, mordidinha na canela. Pô, aqui, me põe uma botinha pelo menos aqui, cara. Não. 6:06. Parque Beto Carreiro inaugura fumódromo com tema de cemitério em Santa Catarina. O parque temático Beto Carreiro World, localizado no litoral norte de Santa Catarina, inaugurou uma área de fumantes totalmente tematizada com um cemitério com caixões, cruzes e lápides. O espaço chega a parecer uma nova atração de terror do parque. O espaço foi montado para dar um tom macabro. Há, inclusive, lugares para sentar que simulam pedras de jazigos. A placa na entrada diz: para fumantes que não têm medo de ir além. O espaço fica localizado ao lado da igrejinha do Velho Oeste e próximo à atração Spin Blast. Bom, você imagina, né? Direto, né? Recado direto para os fumantes aí, né? Não, eu gostei dessa plaquinha. Que Os legal. fumantes que não têm medo de ir além. Achei sensacional. E é terrível mesmo, né? Dizem que é um vício, né? Que é difícil largar e tudo mais, mas é terrível. Para quem não fuma, ficar próximo de um fumante, né? É complicado. 6:07. Esporte. Rodada movimentada aí nesse final de semana. Pela 24ª rodada do Brasileirão, no sábado, em jogo com 9 cartões amarelos, 2 vermelhos e gols nos acréscimos, o Atlético Goianiense venceu o Juventude por 2-1. A temperatura em Goiânia marcava 33 graus e precisaram ser feitas paradas para hidratação. A gente tem visto o clima influenciando muito os jogos, né? Verdade. O Fluminense venceu o Atlético Mineiro por 2-0 fora de casa e garantiu pelo menos uma noite fora da zona de rebaixamento. O jogo aconteceu no estádio do Mineirão. E o Palmeiras recebeu o Cuiabá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A equipe comandada por Abel Ferreira emplacou goleada de 5-0 sobre o Dourado. Amassamos. A estrela da noite foi Estevão, autor de 2 gols na partida. O zagueiro Murilo abriu o placar do jogo e os demais tentos foram marcados por Maurício e Felipe Anderson. E foi a primeira vez que o Camisa 9 balançaram as redes a favor do Verdão. E aí, como foi assistir esse jogo? Sensacional, sensacional. Amassamos o Cuiabá, 5-0, né? A pena que eu não coloquei o Estevão no Cartola. Né? Quem Os meus colocou concorrentes se deu colocaram bem. e colocaram como capitão, nossa, 42,5 pontos. Que pena, eu não pus, mas eu coloquei vários do Palmeiras, então pontuei também, mas nem tanto quanto quem colocou do Estevão. No Brasileirão, o Palmeiras joga pela possibilidade de conquistar um tricampeonato histórico, uma vez que é o atual bicampeão. Atual terceiro colocado, com 44 pontos, o Alviverde figura atrás do Fortaleza, que tem 48, e o Botafogo com 47. Vocês repararam aí uma mudança de pontuação? Legal? Olha só, neste domingo, o Alvinegro Carioca perdeu a liderança para o Fortaleza, após o empate com o Bahia sem gols em Salvador.
A vitória que garantiu a liderança para o Fortaleza foi sobre o Corinthians, por 1-0. Dorival deve estar com a cabeça inchada. Pikachu marcou o gol da vitória dos mandantes. Depois de um primeiro tempo truncado, o Corinthians assustou mais que o Fortaleza na segunda etapa, mas os donos da casa chegaram ao gol. O Corinthians teve uma baixa importante logo nos primeiros minutos da partida, com a lesão de Thales Magno. A saída do atacante após deslocar o ombro teve bastante impacto no desempenho ofensivo da equipe nos primeiros 45 minutos. E no Morumbi, o São Paulo derrotou o Vitória por 2-1. O São Paulo dominou a primeira etapa e empilhou chances de gols, em 2 delas balançou as redes. William Gomes acertou um belo chute aos 5 minutos e Eric ampliou aos 29. Na volta do intervalo, o tricolor fez o terceiro, mas o impedimento de Caleri, flagrado pelo VAR, parece ter acordado Vitória, que passou a ser mais agressivo e até diminuiu com um pênalti convertido por Alejandro, mas não conseguiu arrancar o empate. O São Paulo fica na 5ª posição no campeonato com 41 pontos. E o Grêmio venceu o Criciúma por 1-0 no Heriberto Russi. A vitória foi a 3ª consecutiva do time gaúcho como visitante no Brasileirão e gerou um pulo na tabela. Com a vitória, o Grêmio chega aos 27 pontos, ultrapassou o próprio Criciúma e está na 13ª colocação. Além disso, o Internacional levou a melhor contra o Cruzeiro por 1-0 e o Flamengo venceu o Bragantino por 2-1, ficando na 4ª posição da tabela com 44 pontos. Essa briga aí pelo topo da tabela tá legal de ver. Muito legal mesmo. Todo ano acontece isso e dessa vez com o Fortaleza. Que bacana, né, gente? Que bacana. E o que você acha que vai acontecer nas próximas etapas? Eu acho o seguinte, que a gente vai ter emoção até o final, até a 38ª rodada, nós vamos ter emoção oscilando os líderes e tal, né? É claro que a gente sempre, eu como palmeirense, sempre espero uma recuperação do Palmeiras aí, e o Palmeiras no finalzinho, nas últimas 5, 6 rodadas, o Palmeiras vira de novo e conquiste o tricampeonato. Aliás, eu posso falar isso, o Palmeiras hoje está fazendo 110 anos, aniversário do Palmeiras hoje. Nossa, que legal! Aniversário do Palmeiras, o maior campeão brasileiro. Isso aí não é porque eu sou palmeirense, é o time que mais ganhou títulos. E chorem ou não, foi o primeiro campeão mundial em 1951. Tem tudo isso, né? Então foi legal ter vencido aí por 5-0. Foi um presentão. Foi um presentão. Inclusive no Allianz estava tendo um show da Ivete Sangalo e ela chamou a Leila, presidente do Palmeiras, né? E cantaram lá o hino, enfim, foi muito legal. Parabéns a você. Foi uma festa no Allianz, já que o jogo do Palmeiras sábado foi no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Muito bom. Mas tem um detalhe ruim nessa história aí, nesse jogo, né? Depois do jogo, na coletiva do Abel, a Aline, que é repórter da Band News FM, fez uma pergunta para o Abel, dizendo que sobre a contusão do lateral Mike e tal. Aí o Abel, ele responde assim, que ele só tem que dar satisfação para 3 mulheres nessa vida. Para a mãe dele, para a esposa e para a presidente do Palmeiras. Gente... Ele é conhecido pelas patadas, né? Gente, mas assim, desnecessário isso. Depois ligou para a repórter, pediu desculpa. E eu estava vendo até o comentário dela, em 17 anos de carreira, ela nunca passou por uma situação dessa. Afinal de contas, a pergunta era uma pergunta normal, né? Ele não precisava fazer a distinção de gênero, né? Na hora de responder. Mais uma vez, pisou na bola o Abel, né? Desnecessário isso. Um grande treinador, o maior treinador que o Palmeiras já teve, mas... ele precisa realmente reciclar os seus conceitos de vida, né? Porque isso aí é terrível. Não é a primeira vez, né? 6h13. E o Endrick encantou o Ancelotti com o seu primeiro gol. Endrick encantou com seu primeiro gol com a camisa do Real Madrid, ganhou elogios do técnico Carlo Ancelotti após a vitória merengue por 3-0 sobre o Valladolid pela segunda rodada da La Liga. O treinador italiano enalteceu a jogada do atacante brasileiro de 18 anos, ex-Palmeiras, no gol que fechou o triunfo dos donos da casa no Santiago Bernabéu neste domingo. Ele parece muito bom, tem um potencial muito grande e mostrou isso, disse o treinador. Na jogada do gol, mostrou todas as suas qualidades, muito rápido, o controle, muito potente na finalização. É um atacante central de área porque é muito perigoso no espaço reduzido, declarou Ancelotti em entrevista coletiva depois da partida. Endrick entrou aos 41 minutos do segundo tempo no lugar de Mbappé, que fazia sua estreia no Santiago Bernabéu. Para o ex-Palmeiras, era a primeira partida oficial com a camisa do Real Madrid, já que só tinha jogado nos amistosos de pré-temporada e havia permanecido no banco na Supercopa da UEFA e na abertura do Campeonato Espanhol. Depois de ver Brahim Dias ampliar o placar aos 42,
o brasileiro encontrou tempo para fazer o dele aos 50, saiu da marcação de 2 adversários e fuzilou de pé direito no cantinho de Ein. Aos 18 anos e 35 dias de idade, Endrick se tornou o não espanhol mais jovem do Real Madrid a fazer um gol na história do campeonato espanhol. Ele também virou o mais jovem do clube a marcar em uma partida de estreia na Liga no século XXI. Tomara que ele tenha a cabeça no lugar, né? Sabendo que vai ser alvo de muitas críticas, de muitas cobranças, né? Vai passar também por desafios no referente a racismo na Espanha, né? Sendo que o Vini Júnior vive enfrentando esse tipo de problema, mas que tenha a cabeça no lugar, apesar dos 18 anos, e supere tudo isso, porque é um grande jogador. 6h15. Vitor Roque se recusa a assinar cláusula do medo em empréstimo ao Betis. O atacante Vitor Roque, do Barcelona, se recusou a assinar a cláusula do medo em sua negociação com o Real Betis. O brasileiro será emprestado e restam apenas os exames médicos e a assinatura de contrato para o anúncio do jogador. A tal cláusula afirma que o atleta não poderia enfrentar o Barcelona vestindo a camisa do Betis. Contudo, de acordo com o jornal Mundo Deportivo da Espanha, o brasileiro se negou a assinar a cláusula, podendo então enfrentar o clube catalão com a camisa alviverde. Vitor Roque sairá por empréstimo ao Real Betis por 2 temporadas. Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, o time de Sevilha será a opção de compra por 25 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do atleta. Caso queira, o Barcelona pode exigir o retorno do brasileiro ao final da primeira temporada de empréstimo, de forma gratuita. Contudo, caso o Betis resolva exercer a compra de Roque na segunda temporada do empréstimo, o Barcelona teria que desembolsar 27 milhões e meio de euros para efetuar a recompra do jogador. Com a camisa do clube catalão, Vitor Roque jogou apenas 16 partidas e marcou 2 gols. A esperança desse garoto, também um garoto, quando foi para a Espanha, era de realmente arrebentar lá, tal, pelo Barcelona. Acabou não acontecendo, uma série de fatores, né? Um país novo, uma série de circunstâncias que fazem com que aquele desempenho que ele tinha no Brasil, jogava no Atlético Paranaense, não conseguiu repetir ainda na Espanha. A adaptação é uma coisa que vai da cabeça, inclusive. Uma série de fatores aí, eu repito. Né? E ele foi emprestado pelo próprio Barcelona. Vamos ver, até o Palmeiras tinha entrado na jogada para tentar trazer ele de volta. Não aconteceu. Aproveitando para dar um bom dia, Márcio. Oi. Bom dia à cachorra labrador do Gerson, que se chama Cacau. Cacau, olha que legal. Cacau. É comum também nome de comida, né? Verdade. Para animalzinho. Verdade. Viu, Cacau é mais uma cachorra, mais um animal que você pode falar. Hoje é o Dia Mundial do Cachorro. Se você fale o nome do seu cachorro, mande pra gente aqui que a gente vai divulgar, né? É muito legal mesmo. Cacau. Bacana. Eu conheci uma paçoca uma vez. Paçoca também, eu achei né? um nome legal pra nome de cachorro também. Bacana. 6h17. A sua cidade no Primeiro Jornal. Ellen, dentro do esporte ainda, a gente poderia falar do Claudenir Celestino. Sim. Que está participando lá na Austrália de um torneio muito legal, um campeonato de salvamento, né? E salvamento aquático e guarda-vidas. E mandou, inclusive, né, um recadinho para os ouvintes da Prevera FM. Vamos ouvir. Olá, amigos da Prevera FM. Claudenir Celestino por aqui, na cidade de Gold Coast, na Austrália. Estamos participando do Campeonato Mundial de Life Saving, ou Campeonato Mundial de Salvamento Aquático. Faço parte da equipe do Brasil e estamos com 25 integrantes participando aqui dessa grande competição. Fizemos 3 dias de provas de piscina e hoje inicia-se as provas de mar, mais 3 dias. Contamos com a torcida de todos vocês. Obrigado. Grande Celestino, abraço, bom desempenho aí, vai nos manter informado durante esses dias, acho que até o dia 8 de setembro, acho que vai esse torneio, né? Esse salvamento aquático guarda-vidas, e o Celestino num grande desempenho lá na Austrália. Grande abraço, muito obrigado pela deferência aí com a Prevera FM. 6h19. E nós temos agora também os principais boletins de ocorrência com o delegado seccional, Dr. Lourenço Talamonte, e a gente vai para o break na sequência. Ok. Bom dia a todos que nos acompanham. Passaram o resumo aí do plantão da Polícia Civil nesse final de semana, plantão que foi muito movimentado, plantão pesado aí com várias ocorrências, várias prisões aí por embriaguez ao volante, violência doméstica
entre outras ocorrências. Tivemos 2 capturas de procurados nesse final de semana, prisão em flagrante por homicídio lá no distrito de Piramboia, município de Anhembi, briga entre irmãos. O indiciado, acabou esfaqueando o próprio irmão, que foi a óbito, depois de desentendimento familiar. Foi no domingo de manhã essa ocorrência. O autor foi preso em flagrante. A vítima tinha 57 anos de idade e o autor da agressão, seu irmão, de 56 anos de idade. Prisão em flagrante por embriaguez ao volante, domingo de manhã, na rodovia Marechal Rondon, aqui em Botucatu. Também uma prisão em flagrante por tentativa de furto de veículo no bairro Boa Vista, em Botucatu, autor preso em flagrante. Antes disso, ele já tinha cometido uma violação de domicílio no bairro de Capão Bonito, Rubião Júnior, já tinha sido conduzido ao plantão, e após esse crime, como ele foi liberado, assinou o termo circunstanciado, na sequência acabou cometendo essa tentativa de furto de veículo, daí foi preso e conduzido à cadeia pública de Itatinga. Também tivemos prisão em flagrante por embriaguez ao volante no sábado à noite, na Castelinho, em Botucatu. O indiciado preso por embriaguez ao volante. Além disso, desacato, resistência e desobediência. Também prisão em flagrante por lesão corporal culposa. Motorista sob efeito de álcool acabou provocando acidente de trânsito, uma colisão frontal quando invadiu a pista contrária e pegou uma motocicleta. O motociclista foi socorrido em Laranjal Paulista, onde foi esse acidente, e o autor preso em flagrante. Estava totalmente embriagado. Também tivemos prisão em flagrante por violência doméstica em Botucatu, no sábado de madrugada, na Chácara Montanha. O autor preso em flagrante. Outra ocorrência de embriaguez ao volante, o autor foi preso em flagrante na rodovia Marechal Rondon, sexta-feira à noite, em São Manuel. O condutor provocou acidentes de trânsito, um engavetamento com várias colisões por conta da sua conduta no trânsito, e está também totalmente embriagado e foi preso em flagrante. Motorista de 31 anos de idade, advogado, mas não aqui da nossa região. Uma prisão em flagrante por dano ao patrimônio público no pronto-socorro do município de Anhembi. O autor também preso em flagrante. Uma prisão também por violência doméstica em Itatinga, sexta-feira à noite, por descumprimento de medida protetiva de urgência. E na sexta foi a operação da Polícia Civil, que resultou na prisão em flagrante por tráfico de drogas do indiciado que tinha fornecido a droga para o vereador Lucas Machado, que foi encontrado morto em sua residência na sexta-feira. Esse traficante foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em prisão preventiva. Esse indiciado tem 33 anos de idade. Foi preso em Itatinga na operação da Polícia Civil. Também tivemos no sábado a operação Direção Segura, integrada, com a superintendência do Detran, também participação da Polícia Civil, da Polícia Militar. Foram vistoriados 350 veículos e tivemos 35 autuações que foram lavradas no total. Então foram esses os destaques do plantão da Polícia Civil, plantão bem movimentado, com várias prisões, infelizmente esse homicídio, uma briga entre irmãos em Anhembi. Então foram esses os destaques, desejo a todos uma boa semana, um grande abraço. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é pra apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite.
Se cada estilo pede uma cor, seu estilo está no depósito de tintas Botucatu. Temos uma ampla variedade de produtos das melhores marcas, como Coral, Souvenir, Real. O depósito de tintas Botucatu tem uma equipe experiente, pronta para te orientar e ajudar na escolha das cores e tintas ideais. Também oferecemos tintas automotivas e ceras, para manter seu carro como novo. Facilitamos suas compras em até 6 vezes. 2 lojas, Avenida Santana 150 e Avenida Deputado Dante Delmanto 2070. WhatsApp 997 46 96 55. No trânsito, escolha Prever FM. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811 4040. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. Agora 6 horas e 25 minutos, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM. E na última sexta-feira pela manhã, né, a informação de que o candidato a prefeito da cidade de Itatinga e atual presidente da Câmara Municipal de Itatinga, Lucas Machado, havia falecido, né? Na sequência, na mesma sexta-feira, a Polícia Civil passava um boletim que foi encontrado com um corte no queixo e tudo mais, e também foi encontrado droga, né, cocaína. Acabou de dar a notícia agora o doutor Lourenço Talamonte dizendo que o traficante que forneceu a droga ao presidente da Câmara de Itatinga foi detido e tal. Vamos ter mais informações a respeito do que de fato aconteceu, né? Sim. Mas a gente lamenta um jovem de 30 anos, né, presidente da Câmara e candidato a prefeito pela cidade de Itatinga. Causou comoção, causou surpresa em toda a região na última sexta-feira. 6h26. Plenária da Câmara Municipal deve votar procedimento para a instalação de infraestrutura para a estação transmissora de radiocomunicação. Na última segunda-feira, dia 19, a Câmara Municipal de Botucatu realizou sua 27ª sessão ordinária da atual legislatura. Projetos que tratam sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação, além de 2 denominações de logradouros públicos, estavam em pauta para a noite. O projeto de lei complementar 17/2024 estabelece o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estações transmissoras de radiocomunicação, de acordo com as autorizações da Agência Nacional de Telecomunicações e em conformidade com a legislação federal atual. Infraestrutura de suporte são os meios físicos fixos utilizados para dar suporte às redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. 6h27. Perfil dos candidatos às prefeituras do Centro-Oeste Paulista. A análise dos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral revelou que o perfil dos candidatos das 100 cidades do Centro-Oeste Paulista nas eleições municipais de 2024 é predominantemente de homens, branco e com escolaridade que varia entre ensino médio e superior completo. No total, foram registradas mais de 8,7 mil candidaturas entre os cargos de prefeitos e vereadores, dos quais menos de 3 mil são mulheres. Entre os 287 candidatos ao cargo de prefeito na região, a grande maioria é masculina. Dos candidatos, 238 são homens, enquanto 49 são mulheres. Já quanto ao nível de escolaridade dos candidatos, a maioria possui ensino superior completo. Entre os candidatos, 180 completaram a graduação e 19 têm o ensino superior incompleto. 88 deles completaram apenas o ensino médio ou o ensino fundamental. 253 dos 287 se identificam como brancos, ou seja, quase 90%. Há 24 candidatos pardos e 9 pretos, enquanto apenas um se declarou amarelo. O perfil dos candidatos às câmaras municipais é mais variado em termos de formação acadêmica e estado civil, embora a maioria ainda seja de homens brancos. Entre os 8.457 candidatos ao cargo de vereador, 5.514 são homens
e 2.943 são mulheres. A maioria dos candidatos é branca, 5.791 deles. A representatividade dos que se consideram pardos é de 1.830 e 749 pretos. 6h29. Primeiro Jornal, Prever FM. E os incêndios nesse final de semana, realmente que loucura, né? Número de cidades em alerta máxima subiu para 46. O governo de São Paulo confirmou neste domingo, 25, que a emergência provocada por uma série de incêndios está piorando no estado e pelo menos 46 cidades estão em alerta máximo para queimadas e são monitoradas. Segundo o monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil, 21 cidades enfrentam focos ativos de incêndio e o governo está reforçando a operação de combate ao fogo no interior de São Paulo. As imagens divulgadas pela televisão brasileira e pelos cidadãos nas redes sociais relembram um cenário apocalíptico, com o céu invisível devido à espessa manta de fumaça escura. Em grande parte do estado mais populoso do Brasil, os cidadãos enfrentam poluição extrema, riscos respiratórios e enormes inconvenientes. Centenas de casas foram evacuadas, dezenas de estradas e autoestradas estão intransitáveis e milhares de cidadãos ficaram retidos sem possibilidade de chegar a seus destinos. Devido às dificuldades de visibilidade, numerosos voos, especialmente os domésticos, foram cancelados. E em muitas regiões, os residentes enfrentam interrupções no fornecimento de eletricidade e também falta d'água. As estatísticas divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Científica, o INPE, dão uma medida da gravidade da situação. 50% dos 5.278 incêndios registrados nos primeiros 8 meses do ano, 2.621 ocorreram nas últimas 24 horas. Globalmente, os incêndios ocorridos na primeira parte de 2024 já ultrapassam o recorde anual da série histórica iniciada em 1998. A situação põe à prova a capacidade de resposta das autoridades. De acordo com a Defesa Civil, apesar da queda das temperaturas nas últimas horas, a seca prolongada e os ventos fortes intensificam o risco de novos incêndios. O município de Ribeirão Preto é um dos mais afetados pelos incêndios. Neste domingo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou a Ribeirão Preto, uma das regiões mais afetadas, para acompanhar as operações de combate ao fogo. Para enfrentar a situação crítica, foram mobilizados mais de 7,3 mil profissionais e voluntários na Operação SP Sem Fogo. A ação conta com o apoio das Forças Armadas, incluindo o uso de aeronaves e helicópteros para conter as chamas. O setor sucroenergético, entre outros, está contribuindo com carros-pipa e brigadistas para ajudar no combate ao fogo, reforçando os esforços para mitigar os danos ambientais e humanos provocados pelas queimadas. Um posto avançado do estado foi montado na base de aviação da Polícia Militar em Ribeirão Preto. Além das medidas de combate aos incêndios, o governo também implementou um plano emergencial de saúde para a região, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde e pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, visando ampliar o atendimento médico às populações afetadas. Terrível essa situação e diversas entrevistas foram dadas ao longo desse final de semana, principalmente do sábado, que a maioria dos incêndios foram criminosos. Sim. Né? Terrível isso, inclusive com vídeos. É que vídeo de internet você tem que saber identificar se é verídico mesmo, se Verdade. Não é uma fake news. Mas assim, foi comprovado que a maioria dos incêndios foram criminosos. Como eu falei, há quem diga na internet que isso foi orquestrado, que tem razão política envolvida, muita coisa em jogo aí. Que precisa ser apurada, afinal de contas, colocou em risco a integridade física de muita gente. Hoje, por exemplo, Ribeirão Preto, muitas escolas não vão conseguir ter aula normal, muita fuligem, muita queimada. Tivemos 2 pessoas que morreram queimadas, inclusive, né? Algumas pessoas foram presas, uma eu tenho certeza que foi em Batatais, né? Que foi pega lá colocando fogo em mato. Enfim, isso aconteceu e aconteceu não só no estado de São Paulo, a gente está dando ênfase aqui, Sim. mas no Brasil todo. Foi no Brasil inteiro. Minas Gerais, foi em Goiás, então parece uma ação orquestrada, né? Combinada
para causar o caos no país mesmo. Inclusive, essa coisa do apocalíptico é até uma coisa para se reforçar, porque na sexta-feira vi muita gente na internet falando de o sol estava assustando. O sol e o céu estavam assustando. Porque o céu estava carregado e não era de nuvem, não era nuvem de chuva, e o céu estava alaranjado, assim, não parecia uma bola de fogo realmente no céu. Então assustou muita gente com isso também. Não, assustou e em cidades como Ribeirão Preto, Araraquara, as chamas chegaram muito próximo de casas. Sim. Né? Assentamento lá em Araraquara queimou tudo, sabe? Então, terrível o que aconteceu. Precisa ser apurado energicamente porque são criminosos e para quem interessa causar o caos no país, né? Tem que ser apurado mesmo e que seja punido exemplarmente quando for pego o responsável, né? Os responsáveis. É o mínimo que a gente espera, né? 6h34, Marçal desafia a justiça, cria novas contas, cobra Bolsonaro e fala em perseguição. Após a decisão da Justiça Eleitoral de suspender os perfis de Pablo Marçal do PRTB em redes sociais devido a alegações de abuso econômico, Marçal mobilizou seus seguidores para criar novos perfis e continuar promovendo sua candidatura a prefeito de São Paulo. Ele rejeitou as acusações de ter oferecido dinheiro para cortar e espalhar suas entrevistas e convocou seus apoiadores a gravar vídeos e pressionar o sistema. Marçal afirmou que a perseguição que enfrenta só fortalecerá sua candidatura e desafiou a decisão judicial, sugerindo que seu apoio se manifestaria até de maneira inesperada, como dentro da geladeira dos eleitores. Ele também orientou seus seguidores a usar contas reservas para driblar a suspensão das redes sociais e prometeu continuar sua campanha até da cadeia, se for necessário. Em meio à crise, Marçal criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro por apoiar a reeleição do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele acusou Bolsonaro de trair os princípios de liberdade prometidos e alertou Tarcísio para não desafiar suas forças. Marçal fez essas declarações enquanto participava de uma motociata em Itaquera. A estratégia de Marçal de se associar a símbolos do bolsonarismo e sua retórica anticomunista tem gerado um aumento em sua popularidade, especialmente entre os apoiadores de Bolsonaro. Pesquisas mostram que Marçal está à frente de Nunes entre os eleitores bolsonaristas, um crescimento que tem causado preocupação na campanha de Nunes. Contudo, aliados de Bolsonaro estão insatisfeitos com Marçal por tentar aparentar proximidade com o ex-presidente, enquanto não o apoiou em 2022. Acusações sobre sua integridade, como envolvimento com fraude bancária e suspeitas de vínculos com o PCC, aumentam o distanciamento de Bolsonaro. A visão de Marçal como um possível candidato presidencial em 2026 também contribui para o descontentamento de seus críticos. Gente, é isso aí, tá? Eleições municipais em São Paulo. Polvorosa. Polvorosa, e as últimas pesquisas colocam realmente Pablo Marçal à frente de Ricardo Nunes. É aquela história, né? Já viu esse filme? 6h37. Mpox. Anvisa simplifica regras para importação de medicamentos e vacinas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou na última quinta-feira uma resolução para simplificar as regras para importação de medicamentos e vacinas contra a Mpox. A medida permite que o Ministério da Saúde solicite a dispensa do registro de vacinas e medicamentos que já foram aprovados por outras autoridades reguladoras internacionais. O pedido de dispensa de registro será avaliado prioritariamente pelas áreas técnicas da Anvisa e a decisão deverá ocorrer em até 7 dias úteis. A decisão, de acordo com a Anvisa, tem como objetivo facilitar o acesso da população brasileira aos medicamentos ou vacinas já aprovados por outras autoridades para tratamento ou prevenção da Mpox. Eu acho que tem que ter vacina, eu acho que tem que ter medicamento, eu acho que tem que ter precaução, eu acho que tem que ficar ligado, né? Para a gente não ser pego de surpresa novamente. Não tem vacina, não tem... Tem que ficar esperto mesmo, porque Mpox é uma realidade. Ainda não tem que causar alarme. Claro que não, mas tem que ficar atento. Não custa cuidar para não virar uma situação de alarme. Não tenha dúvida, tem que ficar atento mesmo às autoridades sanitárias, às autoridades de saúde do Brasil. Tem que ficar alertas mesmo, porque a gente sabe que isso aí para se espalhar rapidinho, né? 6h38. O
promotor abre investigação de homicídio culposo no caso de iate que afundou na Itália. Um promotor italiano abriu uma investigação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, sobre as mortes do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e outras 6 pessoas depois que um iate de luxo afundou na Sicília esta semana. O chefe do gabinete do promotor público de Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, anunciou a investigação em uma entrevista coletiva, dizendo que a investigação até agora não tinha como alvo nenhuma pessoa específica. A filha de 18 anos de Lynch, Hannah, também estava entre as vítimas depois que o barco de 56 metros de comprimento, 184 pés, da família Obaisai, virou durante uma forte tempestade antes do amanhecer da última segunda-feira 19 em Portucello, perto de Palermo. 15 pessoas sobreviveram, incluindo a esposa de Lynch, cuja empresa era dona do navio, né? Da lancha, na verdade, e o capitão do iate também. O capitão James Cutfield e outros sobreviventes foram interrogados pela guarda costeira. Nenhum deles comentou publicamente sobre como o navio afundou. O corpo de Hannah Lynch foi descoberto na sexta-feira, dia 23, por mergulhadores. Os outros 5 passageiros mortos foram recuperados na quarta, dia 21, e quinta, dia 22, enquanto o corpo do único membro da tripulação que morreu, o chefe de bordo, Recaldo Thomas, foi encontrado na segunda-feira. O naufrágio intrigou especialistas navais que dizem que um barco como aquele, construído pelo fabricante italiano de iates de luxo Perini, deveria ter resistido à tempestade e não deveria ter afundado tão rapidamente. Tirar o iate do mar pode ajudar os investigadores a determinar o que aconteceu, mas a operação é considerada complexa e custosa. O iate está aparentemente intacto a uma profundidade de 50 metros, equivalente a 164 pés. É do interesse dos proprietários e gerentes do navio salvá-lo, disse Cartosio, acrescentando que eles garantiram sua total cooperação. Cartosio disse ainda que não há obrigação legal para o capitão, tripulação e passageiros permanecerem na Itália, mas as autoridades esperavam que a cooperação do grupo com a investigação. É realmente uma tragédia, né? Que surpreendeu, inclusive, os próprios fabricantes, né? Como é que um iate vira desse jeito, né? Era para resistir, caro, né? Sim. E que ceifou a vida de algumas pessoas, inclusive milionário, a filha e tudo mais, né? 6h41, vamos ao intervalo, já nós voltamos. Lembrando que hoje, às 7 horas, nós vamos entrevistar a diretora da Ciesp aqui de Botucatu. A Patrícia vai estar aqui com a gente, batendo um papo, conversando com os ouvintes do Primeiro Jornal. Já voltamos. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Aqui tem Unimed, o maior sistema cooperativista de saúde do mundo. Uma rede de cuidado e proteção presente em 9 de cada 10 cidades do país, com mais de 118 mil médicos cooperados. Presença transformadora que faz a diferença na vida de mais de 20 milhões de brasileiros. E busca todos os dias pela excelência em tudo que faz, reafirmando assim o seu compromisso com a saúde. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, pra qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem ambulância gratuita para levar o associado com hora marcada em consultas em clínicas, hospitais ou fisioterapia? Veículos novos e equipe treinada para te ajudar neste momento delicado com segurança e conforto. Informe-se 3811 4040. O que é real está no Primeiro Jornal. Prever FM. 6h42, Marielle. Conselho de Ética deve julgar parecer sobre mandato de Chiquinho Brazão nesta terça. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados deve analisar nesta terça-feira, dia 27, o parecer final do processo que pode levar à perda do mandato de Chiquinho Brazão sem partido no Rio de Janeiro. O relatório de Jack Rocha, do PT do Espírito Santo, sobre o caso já foi protocolado, mas está sob sigilo. O documento, assim como o voto da relatora, somente será conhecido durante a reunião, que deverá contar, segundo a defesa de Brazão, com a participação remota do parlamentar. O parecer da deputada poderá recomendar a cassação ou a suspensão do mandato,
bem como penalidades mais brandas contra a abrasão. Se houver aprovação do Conselho de Ética pela suspensão ou cassação do mandato, caberá ao plenário da Câmara dos Deputados dar a palavra final. Chiquinho Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, mortos em um atentado em março de 2018. O deputado se tornou alvo do Conselho de Ética a pedido do PSOL, partido de Marielle, por suposta quebra de decoro parlamentar após ter sido apontado pela Polícia Federal como mandante dos assassinatos junto ao irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão. Chiquinho Brazão tem negado o envolvimento no crime. Ele está preso preventivamente desde março por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, referendada pela Câmara dos Deputados em abril. É isso aí, vamos aguardar o desdobramento amanhã, então teremos novidades a respeito da cassação ou não do Chiquinho Brazão. Essa é uma história que também tem se prolongado bastante, né? Não tenha dúvida, e o Brasil pede por justiça, nesse caso Marielle, e que chegue realmente numa conclusão de tudo isso. Afinal de contas, 6 anos, mais de 6 anos que se arrasta, né? Exatamente. 6h44. Israel declara emergência e lança ataques ao sul do Líbano após identificar a ofensiva do Hezbollah. O exército israelense ordenou bombardeios no sul do Líbano neste domingo, dia 25, após identificar planos para uma ofensiva do grupo extremista Hezbollah contra o país. Como resposta, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, lançou um ataque em larga escala contra Israel, que declarou estado de emergência. Neste domingo, o exército de Israel disparou bombardeios aéreos preventivos contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, após detectar planos para uma investida significativa em seu território. Depois disso, o Hezbollah, considerado um grupo terrorista por vários países, como os Estados Unidos, França e Alemanha, afirmou ter iniciado a primeira fase de um grande ataque contra Israel, disparando 320 foguetes e drones, atingindo 11 locais militares do país. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, então decretou um estado de emergência de 48 horas em todo o país, começando às 6 horas da manhã deste domingo. Voos também foram suspensos no aeroporto de Tel Aviv. Mais tarde, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que os líderes do Hezbollah e do Irã devem entender que a resposta do país foi mais um passo para mudar a situação do norte de Israel, que isso não é o fim da história. Já o Hezbollah afirmou que a operação deste final de semana foi concluída e realizada com sucesso. As forças de defesa de Israel informaram que cerca de 100 caças atingiram e destruíram milhares de lançadores de foguetes do Hezbollah em mais de 40 locais. O Hezbollah disse que atacou 11 estruturas israelenses. Na mira estavam o Domo de Ferro de Israel, além de um alvo militar especial que não foi especificado. Imagens divulgadas por Israel mostram o Domo de Ferro operando para repelir os ataques dos extremistas. Ainda de acordo com o exército israelense, um soldado da Marinha foi morto e outros 2 ficaram feridos no norte do país. De acordo com o Hezbollah, mais de 300 foguetes Katyusha e drones foram lançados contra Israel em resposta ao assassinato de um dos chefes do grupo em julho. Fuad Sukur, considerado o número 2 do Hezbollah, foi morto em Beirute durante um ataque israelense. O grupo extremista afirmou que esta foi a primeira fase da resposta à morte de Shukur e uma ação completa levará tempo. Segundo os serviços de emergência israelenses, ninguém ficou ferido. As forças de defesa de Israel informaram que o ataque iminente do grupo extremista foi identificado. Lançadores de foguetes foram destruídos. A mídia libanesa afirmou que uma pessoa morreu em um ataque israelense. Netanyahu e Gallant acompanharam a situação em Tel Aviv. Durante uma reunião no Gabinete de Segurança, Netanyahu afirmou que a inteligência do país tem conseguido frustrar ameaças. Voos foram suspensos no aeroporto de Tel Aviv, segundo a imprensa local. Sirenes de alerta também foram acionados no norte de Israel e moradores que vivem na região da fronteira foram orientados a sair de casa imediatamente. Isso é uma situação interminável, a gente comenta sempre aqui, difícil de chegar a um consenso, não vão chegar, né? E muitas mortes ainda vão acontecer, infelizmente. 6h48, o Ministério da Justiça e Febraban fecham um acordo para tentar frear golpes financeiros na internet. O Ministério da Justiça e a Federação Brasileira dos Bancos, a Febraban, assinaram na última sexta-feira, dia 23, um acordo de ação conjunta para tentar frear golpes financeiros na internet. O termo, segundo o blog apurou,
prevê a criação de um grupo de trabalho com agentes públicos e privados e a troca de informações voltadas à promoção de ações de prevenção e combate a fraudes, golpes e crimes cibernéticos. O projeto estipula que não haverá remuneração extra para os participantes e que a iniciativa ocorrerá sem custo adicional para os cofres públicos. Capitaneado pelo ministro Ricardo Lewandowski, o acordo prevê ainda que, em até 30 dias, tanto a Federação dos Bancos quanto o Ministério da Justiça devem indicar os nomes que vão compor a força-tarefa. Em diversos levantamentos, o Brasil aparece sempre entre os 5 países com maior número de fraudes na internet. A justificativa do projeto diz: o enfrentamento do aumento exponencial das fraudes, golpes e crimes cibernéticos demanda verdadeira rede colaborativa com entes públicos e privados dos mais diversos setores. A atuação isolada dos agentes públicos e privados, ainda que combinada com volumosos investimentos em tecnologia e mecanismo de proteção, não se mostra suficiente, sendo fundamental um espaço de articulação institucional. Acredita-se que a formação de um grupo de trabalho para tratar de ações de prevenção e combate a fraudes, golpes e crimes cibernéticos será profícuo para todo o país, figurando como catalisador para iniciativas e projetos em prol da população. Já não é sem tempo, né? Porque todo dia tentativas de golpes acontecem. E golpes novos. Não tenha dúvida, ficam insistindo, os golpistas tentando. se reinventam, não dá nem tempo da gente se preparar, sabe? Quando eles conseguem identificar um determinado golpe, eles já criam um segundo golpe. Sim. Agora, se aquele golpe continua dando certo, eles continuam aplicando. Por quê? Se continuam aplicando, tem muita gente caindo, né? Por mais que se fale, por mais que se tente, por mais que se informe, as pessoas caem no golpe. E a criatividade dos golpistas não tem limite. Não. Sempre eles inventam, sempre tem coisa acontecendo, e mesmo nas tragédias, né? Os golpes que aconteceram na catástrofe no sul do país, né? Criando piques, né? Inclusive com aquele um influencer, como é que é o nome daquele influencer? Eu não me lembro o nome dele agora, mas é incrível como as pessoas se aproveitam até de uma situação dessa para aplicar golpe. Eu acho que deve existir uma punição, mas quando isso acontece nessas causas de tragédias, a punição deve ser em dobro, né? Porque é terrível, você mexe com a boa-fé do povo em colaborar, em incentivar, em ajudar, e de repente tem um esperto, né? Um contraventor, um bandido, usando dessa mesma boa-fé do povo para proveito próprio, né? 6h51. Regra que limita trabalho nos feriados fica para 2025. O Ministério do Trabalho e Emprego adiou a portaria que restringe o trabalho no comércio aos feriados. A medida foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de julho. O processo começou em novembro de 2023, com as regras que só devem passar a valer em janeiro de 2025. Então vamos entender como é que vai funcionar a partir do ano que vem, né? O governo está tentando um acordo com as empresas, representantes sindicais e outras frentes parlamentares. Por isso, foi adiada mais uma vez a entrada em vigor da Portaria 3.665/2023. Todos os adiamentos foram resultado de mobilizações dos setores produtivos e decisões do Congresso. Em novembro de 23, foi publicada uma portaria restringindo o funcionamento do comércio aos feriados. Na época, a tentativa de invadir uma portaria assinada em 2021 que tornava o trabalho aos feriados isento de aprovação dos sindicatos. Hoje, trabalho aos feriados é permitido se autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. É o que diz a Lei 10.101/2000, que regulamenta o comércio. A nova portaria diz que o trabalho nesses dias depende de aprovação do sindicato. O planejamento era que entrasse em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, mas a Câmara dos Deputados aprovou em plenário a urgência de um projeto de lei que barra a medida assinada pelo Ministério do Trabalho. A polêmica foi parte do setor da economia também. O relator do projeto, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, justificou a proibição do trabalho aos feriados, que afeta na manutenção de empregos e arrecadação de impostos. 6h52, emendas. Acordo deve ser julgado direto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Governo e Congresso Nacional têm até o final do mês para fechar regras sobre a execução das emendas parlamentares, conforme estabelecido no pacto entre os 3 poderes firmado no Supremo Tribunal Federal. A reunião atingiu alguns consensos sobre transparência e delimitação de uso do dinheiro.
ficou faltando definir os seguintes pontos. Os critérios para configurar o pagamento obrigatório das emendas, a chamada impositividade, no caso das emendas individuais e de bancada. O procedimento a ser adotado por Legislativo e Executivo para, de comum acordo, destinarem valores das emendas de comissão a projetos considerados de interesse nacional ou regional. O prazo para apresentar as propostas é de 10 dias, contados a partir da data da reunião entre os ministros do STF, cúpula do Congresso e representantes do governo em 20 de agosto. Uma vez apresentados os pontos em aberto, o relator das ações na Corte que tratam do tema, ministro Flávio Dino, deverá consolidar o que foi acordado e enviar para a manifestação da Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República. Depois, o conteúdo do acordo deverá ser julgado direto no plenário do STF. A palavra final caberá a essa análise colegiada dos ministros. Ainda não há data para esse julgamento. Até lá, as decisões liminares, as provisórias de Dino, devem continuar em vigor. Isso significa que as emendas continuam suspensas até a definição do julgamento. Um outro ponto que ficou em aberto diz respeito à limitação do crescimento das emendas. A nota conjunta dos poderes depois da reunião não fixou prazo para esse ajuste. Ficou decidido que as emendas não poderão crescer em proporção maior do aumento do total das despesas discricionárias, aqueles gastos que não são obrigatórios, como investimento e custeio. Prever FM 6h54, Talibã proíbe mulheres de falar em público e mostrar o rosto no Afeganistão. O Afeganistão promulgou uma lei para promover a virtude e prevenir o vício, em conformidade com a Sharia, a lei islâmica, anunciou o Ministério da Justiça do Talibã na última quinta-feira, 22. O Talibã criou um ministério para a propagação da virtude e prevenção do vício após tomar o poder em 2021. As leis estão em um documento de 114 páginas e 35 artigos e são a primeira declaração formal das leis de vício e virtude no Afeganistão desde a tomada do poder. As leis autorizam o Ministério a estar na linha de frente da regulamentação da conduta pessoal, administrando punições como advertências ou prisão se os responsáveis alegarem que os afegãos violaram as leis. A lei estabelece proibições já conhecidas no país, mas permite um controle ainda mais rígido. Algumas delas são: mulheres são obrigadas a cobrir completamente seus corpos na presença de homens que não pertençam à sua família e também seus rostos com uma máscara, como as usadas na pandemia. Ao saírem de casa por necessidade, as mulheres não podem ter suas vozes ouvidas em público, canções, poesias. Motoristas não podem colocar música para tocar, transportar mulheres viajantes sozinhas e misturar homens e mulheres que não sejam parentes entre si. A lei também obriga passageiros e motoristas a fazerem orações em horários designados. Outras proibições incluem adultério, homossexualidade, jogos de azar, brigas de animais, criação ou visualização de imagens de seres vivos no computador ou celular. As sanções são graduais: advertências, multas, prisão preventiva de até 3 dias e, em caso de reincidência, o caso será levado à justiça. A Sharia também vigora no Irã, nas Maldivas e em uma província da Indonésia e no Catar, entre outros países. Em julho, um relatório da ONU disse que o ministério estava contribuindo para um clima de medo e intimidação entre os afegãos por meio de decretos e dos métodos usados para aplicá-los. Ele disse que o papel do ministério estava se expandindo para outras áreas da vida pública, incluindo monitoramento da mídia e erradicação do vício em drogas. Fiona Fraser, chefe do Serviço dos Direitos Humanos na missão da ONU no Afeganistão, disse: dadas as múltiplas questões descritas no relatório, a posição expressa pelas autoridades de fato de que essa supervisão aumentará e se expandirá causa preocupação significativa para todos os afegãos, especialmente mulheres e meninas. O Talibã rejeitou o relatório da ONU. Imagina em 2024 você ter que divulgar esse tipo de notícia, né? É um retrocesso de vida, né? Eu tô assim em choque, de verdade. Que coisa, não, gente? Tá vendo? Às vezes você fala, tá difícil, né? Vai viver no Afeganistão, né? É muito pior, né? Que coisa louca, né? 6h57. Baixa testagem pode mascarar o aumento de casos de Covid no país, dizem especialistas à Folha de São Paulo. A baixa testagem, o autodiagnóstico, quando a pessoa acredita estar com gripe ou Covid, mesmo sem testar, e o autoteste,
comprado em farmácias para realizar em casa, que pode ter um índice de falso positivo e não tem notificação compulsória, podem mascarar os novos casos de Covid e geram uma subnotificação, apontam especialistas. Há uma tendência de alta de positividade nos laboratórios públicos e privados nas últimas semanas, de acordo com o Ministério da Saúde. Segundo o último informe, no dia 10 de agosto, houve um aumento de 29,8% nas médias móveis de casos, total de casos na semana dividido por 7, e de 39% dos óbitos registrados na semana epidemiológica 32, em comparação com a semana anterior. Os casos novos foram de cerca de 4 mil para 9 mil no período. Os dados, no entanto, são apenas uma pequena parte da realidade. Cerca de 20%, segundo o Wallace Casaca, coordenador da plataforma SP Covid-19 Infotracker, que acompanha a evolução da pandemia. Tem uma parcela que não entra nas estatísticas oficiais. Sabemos uma ínfima porção dos casos, que são mais severos. Pessoas que acabam buscando postos de saúde ou até hospitalização, afirma. Procurado, o Ministério da Saúde informou que implementou uma série de estratégias para evitar a subnotificação de casos das duas doenças, como ampla disponibilização de diagnóstico, incluindo o RT-PCR e testes rápidos de antígeno. De acordo com Rosana Richtmann, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e diretora de imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, o interesse pelos testes de Covid diminuiu conforme as pessoas optam pelo autodiagnóstico. Isso costuma acontecer em casos de sintomas característicos de quadros leves da doença. Com o avanço da pandemia e com a modificação do quadro clínico da Covid, as pessoas podem ter um quadro que parece uma infecção respiratória, como uma coriza, tosse, dor de cabeça, acham que é gripe e não vão testar como testavam no passado. A falta de diagnóstico faz com que a gente não tenha números reais do que está acontecendo no nosso país. Os quadros mais leves estão associados tanto a ter Covid uma vez quanto à eficácia das vacinas. Para Casaca, esse problema poderia ser reduzido com uma política pública de incentivo à testagem. Infelizmente, não há essa política. E isso, além de contribuir para a subnotificação, se traduz em uma percepção para a população de que a Covid acabou. O autoteste vendido em farmácias, por sua vez, faz com que casos não cheguem à estatística oficial. A pasta de saúde não criou um mecanismo para receber informações de autotestes, diz o médico sanitarista da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, Cláudio Maierovic. O acesso aos testes também é um problema apontado por Casaca, embora estejam disponíveis na rede pública, ainda é mais fácil a obtenção de testes na rede privada, onde existe um outro problema, que é o alto custo. Os mais baratos custam, em média, R$ 50 a unidade. Segundo Casaca, a vigilância genômica nacional também não é tão forte quanto em outros países. Ter um mapeamento mais rápido dos casos ajuda a antever a explosão de casos. Caso haja crescimento de uma variante que é muito agressiva, você consegue direcionar políticas públicas para aquela localidade. Outros dados também podem apontar a subnotificação de casos de Covid. Os mais confiáveis dizem respeito à internação por SRAG, ou Síndrome Respiratória Aguda Grave, e os dados de mortes por vírus respiratórios, segundo Maierovic. Aquela história, né? Vacinar, controlar, tudo isso que a gente está cansado de falar, mas o número de pessoas que não tomou a vacina da Covid é alarmante. Impressionante quanta gente deixou de tomar vacina existindo a vacina. E muita gente também que mesmo tomando a vacina tem essa mentalidade. Eu tô vacinado, é só uma gripezinha, não vou no hospital. Meu Deus. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.